Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria da Graça Maquina Gonçalves. Isso mesmo. Que a gente convive sempre, né? Tanto professora e há tantos anos, e às vezes a gente nem lembra o nome todo. E tudo bem, professora? tudo bem, muito. Queria agradecer de estar aqui, estou muito satisfeita de poder conversar com vocês. É um prazer tê-la hoje conosco, junto com a minha colega, a professora Neide Noves. Exatamente. Tudo bom, Neide? Tudo bem. Vamos falar então de desigualdade, desigualdade social. De que lugar nós vamos olhar esse tema, professora? Então, esse tema foi abordado pelo meu grupo de pesquisa. Na verdade, foi entrando aí na nossa preocupação de fazer uma psicologia comprometida com as questões centrais da realidade brasileira. Eu estou no campo da psicologia social e aí interessa muito a gente olhar para a realidade e ver quais são as questões fundamentais que a gente deveria estudar. E a gente tomou aí a questão da desigualdade social e nosso propósito, né, o meu propósito, aí entra na minha vida para pensar o que a psicologia pode pesquisar sobre a desigualdade social, como a psicologia pode contribuir para a gente compreender esse fenômeno que atravessa a vida social brasileira em muitos aspectos, né? Então eu falo sempre do lugar da psicologia social, mas reconhecendo que é uma questão muito central na nossa vida, né? A gente analisa como uma questão que estrutura a sociedade brasileira e que muitas vezes a gente não percebe esse atravessamento. Então, entendemos que a psicologia social pode contribuir para essa compreensão. E seu foco hoje, porque assim, falar sobre desigualdade é falar sobre muitas coisas de muitos lugares, né? Eu posso falar da desigualdade econômica, da desigualdade cultural, da desigualdade estética, né? E qual é o seu foco hoje na sua pesquisa, né, que você está buscando olhar? Então, um dos temas que a gente discute é exatamente esse, né? A própria conceituação de desigualdade, mas não vem ao caso falar... Ou talvez, pode falar um pouquinho. A gente reconhece que tem muitas compreensões do tema, mas a gente trabalha com a ideia de uma produção da sociedade, né? Uma sociedade que é uma desigualdade que é econômica, implica em desigualdade em vários aspectos da vida social e tem como desdobramentos e implicações muitas outras desigualdades, né? Desigualdade que vai aparecer nas relações de gênero, nas relações raciais, nas relações de diferentes culturas, de diferentes religiões, enfim, tem muitas expressões da desigualdade. Então a gente costuma trabalhar com a ideia que a desigualdade social é básica, estruturante da sociedade, quer dizer, é produzida pela forma como a nossa sociedade se organiza e se expressa de muitas maneiras. Então a gente faz essa discussão teórica e aí se apoia em várias leituras, enfim, é um desafio inclusive para a gente estabelecer o lugar da desigualdade e eu especificamente procuro ver isso no campo das políticas sociais, né, é onde eu desenvolvo minha pesquisa, oriento meus alunos. De alguma maneira, deixa eu ver se eu estou errada, as políticas sociais deveriam, né, não sei se são, você vai contar para a gente, ser uma ação que diminui as desigualdades. Exato. Ou seja, faz com que as pessoas tenham direitos iguais. Isso, exatamente. A discussão que a gente faz das políticas sociais vai por aí, compreendendo que é um espaço de luta pela igualdade, né? Então, a afirmação de direitos que está baseado na ideia da igualdade, né? Enfim, a gente daí até usa a questão da equidade para fortalecer a ideia de igualdade, quer dizer, igualdade não é tudo igual. Então, né? Equidade quer dizer igualdade. Ela quer dizer, mas não, é só por causa do nosso ouvinte. Então, vou explicar. A ideia de equidade, ela é a igualdade, mas é a igualdade pensada na especificidade das situações, né? Porque a gente tem uma ideia de igualdade que, assim, são todos iguais e pronto, está resolvida a questão. E a equidade alerta para quê? Se são todos iguais, você tem que reconhecer a produção da desigualdade, a dificuldade muitas vezes de acesso a determinados bens sociais, a riqueza social, o que está produzido socialmente, que não está garantida para todos da mesma maneira. Então, a equidade alerta para isso, para a necessidade, para alcançar a igualdade, às vezes você tem que ter ações diferentes, diferenciadas em cada contexto. Então, Graça,
Para mim é um tema bastante complexo, Isso. porque nós vivemos numa sociedade extremamente plural, Exato. vivendo com muitas diferenças culturais, sociais, de todas as naturezas. Falar em busca da igualdade traz o norte ou trabalhar com as diferenças, com a diversidade? Como fica para você? As duas coisas, porque assim, para nós, a diferença não é a mesma coisa que desigualdade, né? O que se opõe à igualdade é a desigualdade, é você ter situações produzidas socialmente em que as pessoas não têm acesso, inclusive não são respeitadas na sua diversidade igualmente respeitadas, né? Então, a diversidade é alguma coisa que a gente tem que reconhecer, diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de orientação sexual, diversidade de gênero, enfim, todas as denominações que a gente quiser dar à diversidade de riqueza e pobreza, enfim, todas elas têm que ser reconhecidas e consideradas como elas podem, o que elas representam na luta pela igualdade, né? Então, a gente faz essa distinção. E aí, quando a gente fala, por exemplo, defesa de direitos sociais, a gente está falando o direito, inclusive, à diversidade, né, em todos esses outros campos. E o campo das políticas sociais, como a Márcia estava dizendo, quando se afirma os direitos, ele é a possibilidade de lutar pela igualdade. Mesmo que isso signifique, por isso que eu trouxe até a ideia da equidade, né? Mesmo que signifique reconhecer as diferenças, reconhecer e ver no que elas são emancipadoras, né, realizam as pessoas, no que elas são opressoras e significam uma relação de dominação, onde as pessoas não têm acesso. Então, é realmente complexo, porque você tem que considerar muitos elementos. Eu tenho uma colega que escreveu um livro sobre deficientes mentais, né? E acho que ela tinha um título lá que sempre me encanta muito, acho que passa um pouco pelo que a gente está falando, que ela está dizendo, o título do livro é diferente, mas não desigual. Isso, exatamente. Né? E acho que é um pouco essa proposta Exatamente. que você está dizendo. Existem diferenças, as diferenças precisam ser olhadas, mas a igualdade com que se lida com isso é o direito a ter a possibilidade do respeito, o acesso às mudanças, tudo isso fala de desigualdade, não de diferença. Exatamente. Porque acho que tem um pouco essa fantasia de que vamos ser tudo igual. E não vamos. E nem queremos, né? Porque a gente entende que é da produção histórica humana a diversidade, né? E, por exemplo, na questão das deficiências, né, das diferenças das pessoas nas suas capacidades cognitivas, enfim, de vida, de uma forma geral, quando você pensa políticas para isso, você pensa políticas de inclusão. Em que sentido? Em que essas pessoas têm direito a ter a vida social que está disponível para todos. Então, elas não devem ser excluídas de ambientes de trabalho, elas não devem ser excluídas da escola, elas não devem ser excluídas do convívio social. Então, isso é uma perspectiva de igualdade que reconhece a diversidade, a diferença. E as políticas sociais devem cuidar disso, né? Então, devem cuidar que as pessoas têm que garantir o acesso, têm que ter garantido o seu acesso, desde o acesso, né, físico para as pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, até o acesso à convivência na escola, apesar de diferenças, ou a convivência no meio social, quando a gente fala, né, que é um tema também que tem uma especificidade da loucura, quer dizer, a discussão da loucura também é uma complexidade aí, porque a gente pode simplesmente situar como um déficit, um transtorno, uma doença individual e isolar o indivíduo para curá-lo, ou a gente pode pensar que é uma expressão de subjetividade diversa que tem que ser de alguma maneira cuidada, sim, mas acolhida, incluída no convívio social, né? Então é nessa perspectiva. Né? Eu percebo que a pessoa mais simples, Graça, não sei se ela confunde essa igualdade de acesso, a igualdade de permanência na diferença. A diferença tem que ter realmente esta busca semelhante de acesso, né? Se eu sou cega, você não pode querer que eu faça uma prova visual. Então, é uma diferença, mas é uma diferença que me permite ser igual ao mesmo conteúdo, à mesma situação, respeitando a minha diferença. Sinto que as pessoas têm uma dificuldade, porque quando elas ouvem igualdade, elas pensam a igualdade fora da diferença. Como se pudesse ter no social todo mundo igual,
por exemplo, do ponto de vista jurídico, social, educacional. Como você lida com isso? Como você vê isso? Como uma alternativa de saída, de permanência? Não sei como você vê Então, isso. eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para trabalhar, porque essa concepção ela tem muito de uma ideia individual, individualizante, liberal, sei lá, a gente pode dar várias denominações aí, do que é igualdade, né? Então, a gente trabalha numa perspectiva que diz assim, nenhuma dessas noções são naturais, né? Então, a igualdade não está na natureza humana, onde todos são iguais. A igualdade que a gente quer é essa de acesso, de vida digna para todos, direitos atendidos e tudo mais. Então, a gente tem que mudar um pouco o foco, né? Porque a gente tem que trabalhar, e é uma intervenção de vários níveis, desde políticas que apontem para isso, até uma intervenção que a gente chama cultural, quer dizer, de mudar a forma das pessoas perceberem os valores, a própria compreensão da igualdade, né? Que as pessoas associam com a liberdade e individualismo, né? Ser igual a todo mundo, fazer o que, né? Ter a sua liberdade garantida. E a vida social não é assim. A cultura é uma própria construção de que não é cada um faz o que quer. Exatamente. Não é? Acho que é interessante, eu estive conversando outro dia num colóquio e a ideia, tem um autor que eu trabalho, que é o Moreno, que fala de que o homem é um átomo social, ele todas as suas relações, né? E portanto ele se insere numa rede maior. Mas é esta visão que a gente não tem. Então, você está falando que essa igualdade implica numa percepção da minha correlação de convivência com os outros. Exato. Né? Então, eu posso sim querer eu tenho que poder ter acesso e poder lidar com essas coisas. O que não significa que eu não vou ser igual a você. Exato. Então, e aí eu acho que, por exemplo, quando a gente discute liberdade junto com igualdade, a gente até esclarece isso, porque tem muita essa ideia assim, aquela frase, a sua liberdade termina onde começa do outro, não quer dizer nada. Por quê? Porque daí ninguém tem liberdade. Então, na verdade, você tem que ter um foco social, de uma certa negociação de qual é o acordo que se faz num determinado grupo, numa determinada sociedade, isso em todos os níveis da vida social, onde você vai ter sim a liberdade que é possível para todos, nas suas diferenças, nas suas capacidades, possibilidades, necessidades, enfim. E na importância dessas diferenças para a construção de uma sociedade. Exatamente. Né? Porque assim, todo mundo igual, se todo mundo só... sei lá, só que pinta, tem aquela música, né, quem vai produzir a tinta, né? Um pouco isso. Tem aquela música também, se todos fossem, que fica, né, aquela coisa romântica, né? Iguais a você. Então, acho que você está falando também da importância do respeito à diferença para que essa construção se realize de uma forma melhor para a nossa sociedade. Exato. Quais são as ações que você vê que são essenciais? Porque acreditamos nessa justiça social, certo? Nessa igualdade social. Queremos que isso seja realmente, toda a população tenha essa possibilidade. Quais são as ações que você vê no seu estudo como relevantes para que isso pudesse realmente ser implantado? Então, a gente estuda, uma das pesquisas que a gente faz é para entender como que a própria desigualdade existente na nossa sociedade é vivida pelas pessoas, se elas percebem, se elas não percebem, como elas explicam isso. Então, a gente tem uma pesquisa que agora estamos fechando, que é sobre a desigualdade na cidade de São Paulo, a vivência da desigualdade na cidade de São Paulo, onde a gente vê o que os moradores de diferentes regiões dessa cidade, que é sabidamente desigual, né? E a gente usa referências de outras pesquisas para fazer essa classificação, mas a gente tenta ver o que os moradores de diferentes regiões percebem da vida na cidade, se eles se sentem incluídos ou não, como é que eles percebem a desigualdade, que questões eles apontam. Então, e aí a gente percebe coisas muito interessantes, que, por exemplo, as pessoas tem um padrão, né? A ideia de igualdade é muito em torno de um padrão de quem tem acesso e que, no sentido individual, quem tem acesso, quem tem um determinado padrão de riqueza, de acesso à escola, à saúde, etc., e que o desigual é quem não tem isso. Então, aquela ideia de que o desigual é o carente, aquele que não conseguiu e tal.
que a gente critica. Então, a gente trabalha no sentido de criticar isso, para se perceber que é uma relação. A desigualdade é produzida por uma relação. E o diferente é sempre dependendo da referência que eu uso. Exato. E aí, na verdade, se a referência é queremos o acesso igual a todos, você tem que perceber que tem uma produção aí de desigualdade, onde alguns têm privilégios e outros não têm acesso. E agora, essa ideia de que ter privilégios é o normal e não ter acesso é culpa do indivíduo, de alguma maneira, é isso que a gente tenta discutir, inclusive a partir da expressão disso na própria cidade, quer dizer, as contradições que as pessoas que moram e falam da desigualdade percebem aí. Então, isso seria uma forma, vamos dizer assim, compreender até, por isso que a gente diz, compreender a desigualdade na sua dimensão subjetiva, quer dizer, tem algo da vivência da desigualdade que parte de como os indivíduos percebem, sentem, etc. Além disso, é ver que a desigualdade, essa mesma percepção, ela vai atravessar as próprias políticas sociais. Então, a gente tem estudos e pessoas que pesquisam como no atendimento, por exemplo, na assistência social, a postura dos técnicos já é uma postura que não reconhece o outro como um sujeito de direitos, mas alguém carente. Então, isso muda completamente a compreensão daquilo que a gente estava falando. Assim como o inverso também é verdadeiro, né? O quanto o serviço social se vê mais subserviente quando tem que lidar com aquele que não é um carente, é alguém que tem muito dinheiro. Exato. Então, nesse sentido, se reproduz a mesma desigualdade em termos de percepção, em termos da subjetividade que a gente estava dizendo, porque tá lá, as pessoas até fazem, né, a ação que tem que fazer no seu local de trabalho, mas atravessada por uma percepção do outro que reproduz as relações hierarquizadas, de subalternidade, do sentimento de que tem gente que vale mais, tem gente que vale menos. Precisamos muito disso, ou seja, que não somos iguais, né? Então, por isso, verificar isso e falar sobre isso nos serviços de atendimento é uma das coisas que a gente tem feito como pesquisa, né? Por exemplo, tem várias discussões sobre essa questão junto com o racismo. Então, a questão do racismo institucional, a instituição de saúde, de educação, de assistência social. Que às vezes aparece de uma forma, vamos dizer, positiva, né? Assim, da minha admiração de como você, preto, está nesse lugar. Pois é. Né? Eu acho que é importante mostrar isso, né? Ou mesmo, assim, uma organização de determinados serviços que desconsidera a história dos negros no Brasil e o racismo que está encoberto numa série de ações e relações. E funciona reproduzindo isso sem se dar conta, entendendo que está atendendo direitos, e na verdade não está. Por exemplo, né, a própria saúde tem toda uma política lá para a saúde da população negra, porque tem diferença. Tem doenças específicas, exato. Inclusive. E aí, quando você não olha para isso, você está reproduzindo a desigualdade. Então, reconhecer a diferença de vários grupos significa trabalhar na direção da igualdade, ou seja, partindo da especificidade, da necessidade que eu vou apontar para a superação da desigualdade, não igualando abstratamente, pasteurizando e não deixando de identificar o que efetivamente produz a diferença. Eu ouço às vezes, né, para você comentar também, que a desigualdade é uma injustiça. Está voltada para a justiça social e injustiça social. Como você vê isso? Desigualdade e justiça. Então, eu acho que assim, desigualdade é fruto de uma sociedade injusta, onde você tem dominação, onde você tem opressão. Por isso que não é a diferença, né? A gente falou diversidade, diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Desigualdade sempre supõe dominação, né? Supõe relações hierárquicas, supõe que alguns têm acesso, outros não. Então, nesse sentido, é injusto. Então, por isso que se associa a ideia de igualdade com justiça social, né? Quer dizer, uma sociedade que garanta para todos os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos a uma vida digna, né? E a gente está muito longe disso. E às vezes, né, a própria discussão da diferença, da diversidade, ela às vezes mascara isso, né? A gente se detém na discussão da diversidade, que é super importante, e deixa de falar do que produz a desigualdade, e aí a gente mascara. Parece que resolvendo a questão da diferença, você resolveu a desigualdade, e não resolveu. Né? Então, hoje, por exemplo, essa é uma questão para o movimento feminista, muito forte.
Porque, claro, existe uma desigualdade de gênero, uma diferença de gênero, existe opressão, né? Desigualdade mesmo, nesse sentido existe. Agora, como tratar isso considerando que há homens e mulheres que são desiguais em termos sociais, ocupam diferentes posições sociais, diferentes classes, diferentes acessos à riqueza. Então é uma questão importante, como é que você lida com a questão da desigualdade social, da desigualdade de classe, na articulação com a desigualdade de gênero. Deixa eu entender, eu acho que assim, me parece, quando você está falando, existe um deslizamento das palavras desigualdade e diferença, no sentido que impede entender o que está acontecendo, né? Então, se a gente pensar nas mulheres, existe sim uma diferença, e essa diferença tem que ser igualmente cuidada. É disso um pouco que você está falando, né? Assim, existe uma diferença constitutiva, de necessidade, a mulher engravida, por exemplo, o homem não vai engravidar nunca, não há o que faz. Mas parece que, de repente, quando as pessoas falam dessa diferença, ela só é utilizada para sustentar desigualdade e não para se pensar em direitos de viver o mundo do trabalho igualmente. Isso. Quer dizer, eu posso trabalhar, eu tenho os meus direitos assegurados, eu sou respeitado nas minhas diferenças, Exatamente. Inclusive. Então é esse deslizamento que é feito, às vezes, de forma perversa. Isso, eu acho que isso é um nível da discussão super importante, que é isso mesmo, né? A gente reconhecer que sim, existem diferenças, e isso não deve justificar a desigualdade, né? Então é o que a gente sabe, as mulheres têm acesso ao mundo do trabalho, mas ainda os salários dos homens são mais altos, ainda os postos de chefia né, são dos homens, na maioria. É diferente. Exato. Então, assim, é isso. Mas é mais que isso também, é reconhecer que também entre as mulheres tem desigualdade, né? Porque senão a gente acha que resolveu a questão quando você anuncia a inserção das mulheres em determinado ramo de profissão, em determinado contexto. Não necessariamente, porque quando você olha especificamente para as mulheres, você vai perceber que entre elas também tem desigualdade. Porque daí você vai lidar com a desigualdade social. As mulheres que tiveram acesso a estudo, que não tiveram, que tiveram acesso a uma vida digna, aos direitos de saúde, educação, moradia, etc., as que não tiveram. Então, também fazer a luta das mulheres não deve encobrir essa outra desigualdade que também está entre as mulheres. Então, é muito complicado e é o que eu digo, às vezes, quando você foca só num dos temas, sem perceber todos os outros, você termina por encobrir a desigualdade. Mas você também fez aí uma relação de uma busca dessa igualdade de direitos. E nesse momento você fala de dominador e dominado, né? Isso. Você acha que isso é um lugar da utopia? Ou é um lugar possível da gente ocupar? Eu acho que é um lugar da utopia que a gente quer, né, da sociedade que a gente quer. Então, a minha referência é realmente numa análise crítica da sociedade que a gente tem, de superação do capitalismo, que o capitalismo produz essa desigualdade, né? Não tem, dentro do capitalismo a gente nunca vai alcançar a igualdade, então a perspectiva é lutar por um outro tipo de sociedade onde o acesso à vida digna e aos direitos esteja garantido para todos, né? É uma utopia, porque a gente tem muito caminho até isso, mas é a perspectiva de igualdade que norteia um pouco o tipo de trabalho que a gente faz, né? Por hora, onde a gente debate isso? Nesses espaços que eu exemplifiquei, né? Então, a gente entende que lutar por saúde, direito à saúde universal para todos, atendimento integral e saúde, promoção de saúde, enfim, para falar de um campo que é muito da psicologia, né? É lutar por apontar realmente a necessidade de garantir uma perspectiva de igualdade que vá reconhecer que todos têm esse direito e que todos devem ter acesso a uma saúde, né, ampla, no sentido integral. Agora, aí a gente percebe as dificuldades de lutar por isso numa sociedade que está estruturada na desigualdade, né? Agora mesmo a gente tem várias questões. Agora mesmo a gente está lá na luta pela SUS, né, para ficar no exemplo da saúde, para não desmonte do SUS. Por quê? Porque ter conseguido um sistema universal de saúde, onde a referência são esses princípios,
é muito importante numa sociedade com a desigualdade que a gente tem. É importante numa sociedade desigual, é importante em qualquer uma. E qualquer uma, mas na nossa ela passa a ser, tem que ficar muito evidente. Não só ela é também um recurso. Ela deixa de ser uma coisa de permanência igual para todos, mas um recurso importante nesse momento. É isso que você está falando. Eu estou dizendo isso, quer dizer, ela evidencia a luta pela igualdade nesse momento, né? Eu acho que assim, o marco que a gente tem da Constituição de 88, quando pela primeira vez no Brasil você tem os direitos sociais proclamados como direitos, né? Acho que é um marco, porque é a primeira vez na nossa história que se evidencia um caminho de luta pela igualdade com essa amplitude, com essa profundidade. E aí todas as dificuldades de lá para cá para caminhar nessa direção, né? Que a gente tem vários momentos aí onde a gente tem algum avanço em políticas públicas que garantem os direitos sociais, onde tem recuso, onde a gente tem entraves, onde a gente tem desafios, porque é uma disputa de projeto de sociedade, nesse sentido da utopia, né? A gente tem concepções diferentes. A própria ideia que eu falei mais individualizada, de igualdade e de liberdade, ela é presente na sociedade, ela aponta para um outro projeto de sociedade. E acho que é essa disputa que a gente tem, por isso que está assim, no campo da utopia, mas uma utopia no sentido de que ainda não. Na verdade, Paulo Freire uma vez falou para mim, a utopia, seria utopia isso, eu vou repetir o que ele falou para mim, seria utopia se fosse uma coisa realmente que nunca poderia chegar de tamanho, mas se a utopia, você está antevendo um futuro de transformação do sujeito, não é utopia, é planejamento e visionários. Você está sendo visionária. Eu gosto da outra ideia da utopia, exatamente, que é assim, utopia é ainda não. Então, nesse sentido, é uma direção. Uma direção, um planejamento, uma direção de luta, né, pela igualdade, da igualdade, de uma sociedade justa. Está no caminho certo. Vamos lá. Você tem 1 minuto para contar para a gente alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de trazer para o programa e se despedir. Então, eu queria dizer que eu acho que é um tema muito caro para nós, que eu acho que faz diferença na psicologia, né? Então, eu queria dizer que, antes de mais nada, dentro da psicologia social, mas pensando a psicologia como uma profissão importante para a nossa sociedade, que eu entendo que o tema da desigualdade é relevante, né? Então, eu fico muito satisfeita de poder compartilhar essas reflexões que a gente tem feito no grupo para pensar uma psicologia realmente, né, como ensinava nossa Silvia Lane, nossa referência maior no campo da psicologia social, como ela ensinava de uma psicologia para transformar a realidade, né? Então, entendemos que nós estamos aí nessa direção. Eu vou pedir para você acrescentar nessa sua linha a educação. A psicologia e a educação, claro, unidas nessa linha da transformação. Exatamente. Acho que a psicologia social sempre tem essa leitura de juntar... Estamos juntas, né, Márcia? Sempre. Educação e saúde, estamos sempre juntas, mostrando uma nova visão de sociedade juntas, né? Obrigada pela sua presença, obrigada, Inês. Até uma próxima vez.